Simone, você se lembra muito bem, começou criancinha, maior sucesso com Balão Mágico. Estar aí com câncer no intestino, já está fazendo tratamento. Ela que já participou de vários programas aqui conosco no SBT. E aí a gente quer alertar os nossos telespectadores da importância do diagnóstico precoce, de procurar um especialista. E é esse o assunto do nosso quadro Cuide-se. E a nossa convidada de hoje é a médica Beatriz Inácio Silva, coloproctologista. Uma boa tarde, muito obrigada pela presença. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Lucílio. Boa tarde, telespectadores. Doutora Beatriz, já várias pessoas aqui passando, relatando os problemas pessoais, aqueles que apresentam um certo incômodo, inchaço na barriga, dores, o intestino não funciona como deveria. É um sinal de alerta? Sim. Alterações do hábito intestinal, seja com o intestino mais solto, seja com prisão de ventre, dores abdominais, distensão abdominal, sangramento nas fezes, dificuldade para evacuar, todos esses são sinais de alerta para buscar um médico e realizar os exames preventivos do intestino. Doutora, talvez essa seja uma pergunta meio injusta pela amplitude do tema, mas tem uma maior causa de câncer no intestino, uma questão genética, comportamento durante a vida, alimentação. O que a senhora diria sobre isso? Existem inúmeros fatores que aumentam o risco de câncer de intestino. Desde as causas genéticas, quem tem história de parentes com câncer de intestino na família tem um risco um pouco maior de ter câncer de intestino. Desde os nossos hábitos de vida, alimentação com excesso de carne vermelha, excesso de consumo de álcool e de produtos industrializados, além do sedentarismo, tudo isso aumenta o risco de câncer de intestino. E vamos então às perguntas dos nossos telespectadores. Aqui a gente tem um ping-pong para a especialista já responder imediatamente. Tenho um familiar que morreu de câncer no intestino. É possível que eu também tenha ou desenvolva? É hereditário? Sim, existem alguns tipos de câncer de intestino que são hereditários e outros não são hereditários. A informação que a gente tem que passar para os telespectadores é: quem tem um parente de primeiro grau que teve câncer de intestino, esse parente deve começar o rastreio por meio da colonoscopia 10 anos antes do diagnóstico do seu parente de primeiro grau. Então, Luciana, se por acaso seu pai teve um câncer de intestino aos 50 anos, você deveria começar o seu rastreio por meio da colonoscopia com 40 anos de idade, 10 anos antes do diagnóstico do seu pai. Colonoscopia é o exame do intestino, é tranquilo, é simples? Esse exame é um exame endoscópico que a gente consegue, depois de uma limpeza intestinal rigorosa, a gente consegue visualizar todo o intestino grosso por dentro. O intestino grosso é a sede da maior parte dos cânceres de intestino. Então é esse que a gente tem buscado tanto o rastreio e o diagnóstico precoce, porque assim a gente vai poder salvar muito mais vidas. Se a pessoa não tem na família nenhum caso de câncer do intestino, mesmo assim ele precisa fazer, depois de determinada idade, a colonoscopia? Sim, para quem não tem nenhum caso de câncer de intestino na família e não está sentindo nenhum sintoma, todos deveriam iniciar o rastreio a partir dos 45 anos de idade, porque é nessa idade que a gente sabe que tem o maior número de casos de câncer de intestino. Todo ano? Não é todo ano, depende do resultado da sua colonoscopia. Uma colonoscopia normalmente vale por 5 anos. Depois de 5 anos, deveria ser repetida essa colonoscopia. Em caso de alguma alteração nesse exame, como a gente encontrar lesões pré-malignas, talvez tenha que ser repetido com menos tempo. Nós temos aí o vídeo da Simone já relatando, daqui a pouquinho mais o WhatsApp na tela, relatando esse problema e falando também como está sendo o tratamento. Temos, Marília? Então vamos lá. Tenho 4 filhos, já conversei com eles, só o Anthony que ainda não entende muito, não sabe muito, porque tem 8 aninhos, mas os meus filhos já sabem. Então assim, pra gente não virar isso um sensacionalismo, né? A gente tem que dar isso como ajudar outras pessoas a se curar, a ter a perspectiva, a ter a força que eu tô tendo aqui, porque eu tô muito forte, tô muito confiante, gente. Vocês não têm noção, de verdade, eu nunca entrei numa briga para não sair ganhando, jamais. Eu sou forte mesmo, tô super assim, com maior animação de começar essa quimio.
Doutora Beatriz, isso é importantíssimo, né? Essa coragem da Simoni, colocando ali, abrindo o jogo, falando do problema, não quer que seja transformado em sensacionalismo, e sim em alerta para as pessoas buscarem um especialista e tomarem bastante cuidado, né, com a saúde própria. Exatamente. E o mais importante é fazer esse diagnóstico precoce, ou até mesmo identificar as lesões antes de serem malignas, porque aí a gente tem a maior chance de cura, como parece que é o caso da Simoni. E o oncologista dela está bem otimista com a chance de cura com esse tratamento que ele propôs para ela. Muitas perguntas chegando aqui em relação à associação do câncer do intestino com outro tipo de câncer. Eu gostaria de saber que quem teve câncer de mama tem mais chance de ter câncer de intestino, por exemplo? É a pergunta da telespectadora lá de Bonfinópolis. Existem algumas síndromes genéticas que estão relacionando câncer de mama, câncer de intestino, câncer no cérebro, câncer de ureter. Então, existe uma síndrome chamada síndrome de Lynch que relaciona todos esses cânceres. E aí existem vários critérios familiares que podem gerar suspeita dessa síndrome. Então, sim, o câncer de mama em algumas ocasiões tem relação com o câncer de intestino. Doutora Beatriz, nosso tempo está se esgotando, mas eu fico tão angustiada porque são tantas e tantas dúvidas chegando aqui. Essa daqui diz que sente muita cólica e não menstrua. Laxante provoca câncer. Outra na tela. É verdade que alimentos como salsicha, macarrão instantâneo podem provocar câncer intestinal? Essa pergunta é muito importante. Tanto a salsicha como o macarrão instantâneo são alimentos muito industrializados, muito processados. E quanto mais industrializado e processado um alimento, mais substâncias cancerígenas que alteram o gene das nossas células existem. Então, essas substâncias todas aumentam o risco de câncer de intestino. E o laxante? O laxante, por si só, não aumenta o risco de câncer de intestino, mas ele traz outros problemas intestinais. E a sua prisão de ventre pode, na verdade, estar omitindo alguma alteração no intestino que pode ser um câncer. Então, tem que ser avaliado por um especialista, fazer a colonoscopia e, se não existir nenhum fator de risco para o câncer, ele te orientar aos laxantes que não vão prejudicar o intestino. E essa pessoa com muitas cólicas, mesmo não menstruando, interessante buscar um especialista. Buscar um especialista para fazer a avaliação. Se ela tem menos de 45 anos, é possível que já precise também de uma colonoscopia. Ok. Beatriz Inácio Silva, ela que é coloproctologista, muitíssimo obrigada pela participação aqui no nosso quadro Cuide-se. Uma boa tarde. Obrigada a você.